As crianças, se quiserem, podem se dirigir para as suas classes, né? Vamos orar para os nossos pequenos? Por favor, irmã Dilna, vamos orar por eles antes de sairmos? Cadê os papais, né? As crianças são preciosas, né? As crianças são preciosas, né? Precisamos sempre estar servindo a Deus a favor delas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, nós agora queremos te colocar de modo muito especial os pequeninos nas tuas mãos. Os nossos filhos, os nossos netos, Pai. Essas pessoas, Pai, que o Senhor criou, que o Senhor fez, que o Senhor nos deu para cuidarmos, para que sejam tuas, Pai. Que o teu Espírito possa estar neste momento as abençoando em suas classes, para que aprendam e creiam e sejam felizes. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos lá, crianças. Deus os abençoe. Falando em crianças, nós teremos nos dias, eu esqueci os dias. 10, 11 e 12, os irmãos não se esqueceram. Teremos a nossa EBF, né? Daqui a pouco falaremos um pouco a respeito disso, mas orem, irmãos, orem pela EBF, orem pelas crianças, orem pela conversão, orem por seus corações. Deus deseja abençoar os pequenos. Irmãos, vamos ler o Salmo de número 32. Faremos essa leitura responsivamente. Eu lerei o primeiro versículo, os irmãos, o seguinte, assim, até esgotarmos o Salmo. Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessei-te meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e agirei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo ou mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte, não te obedecem. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia secará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amado Deus nosso Pai, que o Senhor esteja através da tua santa palavra, escrita por mãos do teu servo Davi, a nos inspirar nesta manhã, para que possamos nos aperfeiçoar na tua presença pelo teu Espírito, e assim, ó Deus, sermos mais felizes, mais alegres, louvando mais o teu nome por tudo que o Senhor
faz em nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há dolo, não há falsidade. Esse Salmo de Davi é um salmo muito inspirativo, nos deve levar a uma reflexão. Eu gosto muito das leituras dos salmos. Salmos parece que falam aos nossos corações, são textos que parece que transbordam de dentro do coração do servo que tem uma experiência profunda com Deus. E registra isso para que nós possamos também nos inspirar. Davi fala de uma felicidade do perdão, do apagar de pecados, e logo em seguida Davi fala de um sofrimento, de uma dor, de uma dificuldade íntima, profunda. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite sua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Que coisa, né? Tempo de seca parece que nada dá, né? A gente lembra assim alguns trechos do Brasil onde a secura da terra vai ficar rachada e não nasce mais nada dali. Davi fala dessa dor, Davi fala dessa dificuldade, parece que uma coisa de profunda amargura em sua alma. E Davi fala isso por quê? Davi fala isso porque tinha errado. Davi falou isso porque tinha errado. E o erro, a falha, o errar o alvo, o pecado, a iniquidade, a maldade do coração, o não acertar, é uma experiência de todos os homens. Lembro-me lá daquela cena da mulher adúltera, onde ela estava por ser apedrejada, e Jesus colocou uma única condição: a primeira pedra seja jogada por quem não tem pecado. Só a primeira. Ele não falou, porque uma pedra não mataria a mulher. Ele falou assim, tá bom, eu só quero que a primeira seja jogada por quem não tem pecado. Quem foi que saiu na frente? Os mais velhos. Os mais velhos foram saindo na frente. Talvez os jovens ainda tivessem ficado com alguma dúvida. Mas a vida inexoravelmente nos leva a uma profunda consciência de que erramos. Erramos. Se olharmos para trás, nós vamos dizer, nós erramos. Inevitavelmente. Essa é uma experiência humana terrível. A experiência da falha é uma experiência terrível. É uma experiência que marca profundamente as nossas vidas e que não raramente, para dizer frequentemente, marca também a vida das pessoas que nós amamos. A falha, o defeito, o erro, o pecado é uma experiência que nós, como seres humanos, dividimos e que produz profundo sofrimento na nossa história e na história daquelas pessoas que nós amamos também. Então, o que fazer? Pressuponho que todos nós queiramos ser felizes, não é verdade? Pressuponho que todos nós queiramos ser alegres. Pressuponho que a gente não quer viver infeliz. Pressuponho que nós não queiramos fazer como Davi registra aqui no versículo 3, que o seu corpo definhava de tanto gemer, e que ele sentia um
peso sobre si que não tinha força para fazer mais nada. Penso que nós não queremos essa experiência. Mas se essa consequência é a consequência de Davi ter falhado, ter errado, ter pecado, e se todos nós pecamos, erramos e falhamos, nós estamos em maus lençóis. Não, não é assim. Veja bem, Davi sofreu em função dos seus pecados. Por quê? O que foi que ele fez? Ele escondeu os seus pecados. Veja lá no versículo 3. Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu escondi os meus pecados. O curioso é que esse ato de esconder os pecados, que esse ato de apagar os vestígios, esse ato de tentar fazer com que o passado não existisse, como se ele não fosse uma realidade histórica em nossas vidas, é alguma coisa que podemos fazer de diversas formas. A pessoa empreendeu alguma coisa que deu errado, falhou, e que gerou consequências nefastas para si, para filhos, para marido, esposa, familiares, para conhecidos. E a pessoa fica o tempo todo tentando consertar o passado. Dá para consertar o passado? Dá? Dá para pegar o relógio e voltar lá atrás e fazer com que não tivesse feito o que fez? Não tem condição. O passado é uma realidade inexorável. Ele contou, ele existiu, ele está marcado. Davi passou profundo sofrimento durante o período em que ele ficou tentando esconder, ficou tentando apagar aquilo. Durante esse momento de sua vida, a culpa pesava sobre ele. A culpa é algo tremendamente destrutivo da experiência humana. E aí ele diz, olha, eu não encobri as minhas culpas. Sente culpa aquele que se sente responsável por um ato negativo, ruim, que deu errado, que o frustrou, e que sabe que foram as suas mãos que geraram esse tipo de resultado. A culpa faz com que você fique vivendo para frente, tentando resolver problemas que ficaram para trás, que você não consegue mais tocar neles, mas que eles, no seu presente, lhe amarguram, lhe trazem dores, lhe trazem sofrimentos. A culpa faz com que você fique a pensar, podia ter sido diferente, podia não ter feito aquilo, eu gostaria de voltar no dia tal, na hora tal, para evitar aquele dia. Mas não tem jeito. Não tem alternativa. Não dá para esconder. Eu vou tentar fazer o bem para as pessoas que eu machuquei, que eu feri, que eu fiz sofrer. Vai fazer com que o ato lá de trás tivesse sumido? Não, não vai sumir. Devemos fazer o bem? Devemos. Mas não vai resolver a sua situação pessoal. Todas as vezes que nós empreendemos uma tentativa de resolver os nossos pecados, de resolver as nossas falhas por nossas próprias mãos, nós estamos dizendo a Deus, não, Senhor, eu quero resolver isso. E você impede a ação de Deus na sua vida. Foi o que Davi disse. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pastor, sabe o que acontece? Aquela besteira que eu fiz, foi por causa do outro que me perturbou o juízo, eu explodi. Você sabe que não é verdade.
Você sabe quem explodiu foi você, você sabe quem escorregou foi você, você sabe quem pecou foi você, sabe quem falhou foi você. Uma outra forma de tentarmos esconder é jogar a culpa no colo do outro. Foi isso que Eva fez, foi a cobra. Foi isso que Adão fez, foi a mulher. É uma tentativa de resolver, é uma tentativa de esconder, é uma tentativa de evadir-se daquilo que te faz sofrer, jogando a culpa para cima do outro. Adianta? Não, não adianta, porque no seu íntimo você sabe que estava na tua mão aquele problema. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. É curioso que Davi fala, a minha força foi se esgotando, né? Talvez no começo ele estivesse muito convencido de que poderia botar a culpa em alguém. Talvez no começo ele pudesse estar muito convencido de que poderia justificar os seus atos. Talvez no princípio a culpa não lhe pesasse tanto. Mas com o passar do tempo não tem jeito. Sabe aquele dia que não deveria ter acontecido? Sabe aquele momento que não era para ter ocorrido? Sabe aquela situação que você daria a tua vida para evitar? Não tem jeito, ocorreu. E nós não temos o reloginho do tempo para poder ficar voltando. Chegar lá e pum, suprimir aquilo ali e ir para frente. Não adianta, não temos como. Não está em nossas mãos. Agimos, praticamos, pecamos, falhamos, erramos o alvo. Não dá para esconder, não dá para fingir que não aconteceu. Não dá para tentar resolver sozinho. Esconder, omitir, fingir que não aconteceu, enganar-se. São formas que nós temos de tentar evitar uma culpa que vai ser carregada enquanto nós não deixarmos Deus agir. E o esconder é do homem. O justificar-se é do homem. O fingir que não aconteceu é do homem. E às vezes há coisas sérias que realmente ocorrem, há consequências graves que efetivamente ocorrem a partir de atos, de pecados. Às vezes há muitas dores, muitos sofrimentos, que não serão apagados por nossas próprias mãos. Davi tentou fazer isso. E o homem, nós tentamos fazer isso. Mas é uma grande besteira tentar fazer isso. Porque quanto mais você esconde, quanto mais você omite, quanto mais você tenta resolver, não, eu vou fazer o máximo que eu puder para resolver aquela situação. E batalho. Pode ser coisas que estão há 10, 20, 30, 40, 50 anos da sua vida, histórico lá de trás, que vão estar te trazendo sofrimento presente hoje. Vai estar te pesando na vida hoje, vai estar te tirando a alegria da vida hoje. E o que Deus quer é a nossa alegria. E o que Deus quer é a nossa felicidade. E o que Deus quer é um coração exultante. E o que Deus quer é sorriso no rosto. Deus não quer que a gente fique carregando culpa, que a gente fique carregando dores. Deus não quer isso. Sabe aquele momento lá, que você tem tentado evadir-se dele? Sabe aquele momento que você daria tudo para que não tivesse acontecido? Lá tem o sangue de Cristo. Porque a palavra diz que o Senhor Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes de existirmos, o Senhor Jesus já havia sido oferecido. O sangue do Cordeiro já havia sido oferecido. Porque o sacrifício do Senhor tem o poder de perdoar completamente. Mas o poder do sangue de Cristo não pode operar
enquanto nós nos escondermos, enquanto nós justificarmos os nossos erros, enquanto nós continuarmos dizendo que a responsabilidade é do outro, enquanto nós ficarmos tentando resolver por nossas próprias mãos, não vai acontecer. É a experiência de Davi. Enquanto escondi, o meu corpo definhava de tanto gemer, eu não aguentava mais, era dia e noite. E há situações que chegam a extremos. Há consciências marcadas pela culpa que chegam a extremos de sofrimento dia e noite, que tira o alento, inclusive, da noite do dormir. Mas aí ocorre uma transformação de momento aqui. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes o meu pecado. Então reconheci as minhas culpas e confessei as minhas transgressões. E tu me perdoastes, desapareceu a minha culpa. Numa das traduções diz assim: até que te confessei os meus pecados e deixei de encobrir a minha maldade, disse para mim mesmo: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoastes, desapareceu a minha culpa. É isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. O Senhor quer perdoar, mas enquanto nós agirmos tentando resolver por nossas mãos, não tem perdão. Porque quem tenta resolver por conta própria não precisa de perdão, já está resolvendo o problema. Davi tentou resolver o problema do adultério dele como? Mandou matar Urias. Brincadeira, né? Juntou, agravou mais ainda. E parece que essa é a realidade que nos toma. Fez uma besteira, daqui a pouco você vai tentar resolver, faz outra e outra e outra e outra. Esse salmo que Davi produziu exatamente dentro desse ambiente. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Para reconhecer diante de ti, diante de Deus, os nossos pecados, você tem que reconhecer em si mesmo a incapacidade de resolver aquilo. Por que eu fui falar aquilo para a minha esposa? Por que eu fui falar aquilo para o meu filho? Por que eu fui falar aquilo para o meu marido? Por que eu fui dizer aquilo para minha mãe? Por que aconteceu aquilo? Por que eu agi de tal forma? Não há resposta, é pecado. Mas se disser: Senhor, eu não posso fazer nada, eu não posso voltar no tempo, Senhor. Eu não posso voltar lá atrás, mas eu me arrependo profundamente, Senhor, e eu te confesso, Senhor, eu pequei. Eu pequei. Eu falhei. Eu não consegui. Eu queria, mas não consegui. Como o apóstolo Paulo fala: o bem que eu queria fazer, não consegui. Mas o mal que eu não queria, esse eu fazia. Senhor, aconteceu na minha história, Senhor. Senhor, aconteceu e eu não vou mais encobrir de ti. Eu não vou mais tentar resolver isso, Senhor. Eu não vou ficar, Senhor, tentando dar um jeitinho para te apresentar uma coisa resolvida, Senhor. Eu vou te apresentar a minha dor, Senhor. Eu vou te apresentar, Senhor, o meu arrependimento, Senhor. Eu vou te confessar. Pensou Davi. Disse Davi a si mesmo: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. O Senhor não perdoa lá atrás, no tempo só, não. O Senhor restaura
Porque a culpa desaparece. A culpa desaparece não é porque aquele ato deixou de acontecer, não. É porque no teu coração, o teu coração é invadido pelo perdão do Senhor. E quando o Senhor perdoa, Ele simplesmente lava de um modo absurdamente transformador. E o texto diz, portanto, que todos os que são fiéis orem a Ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Portanto, todos os que são fiéis, orem a Ti, enquanto podes ser encontrado. A hora de transformar o gemido em alegria, a hora de voltar ao versículo 1, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, é hoje, é agora. Ah, o pastor João Luiz, só está equivocado, eu sou crente. Eu já me converti, eu já criei em Jesus Cristo. Não estou dizendo para nós mesmos. Não estou dizendo para o não crente apenas, não. Isso vale para todo. Davi era crente? Davi era crente? Tem certeza? Hã? Como é que a Bíblia chama ele? Hã? Como é que chama de Davi? Hã? O homem segundo o coração de Deus. Tudo que eu queria é ser um homem segundo o coração de Deus. Pensou Deus dizendo para a gente, você é um homem segundo o coração de Deus. Coisa maravilhosa. Mas ele tinha um pecado escondido, encoberto, ele estava sofrendo, porque ele simplesmente não dizia ao Senhor, Senhor, eu pequei, Senhor, eu pequei, estou carregado de culpa, já tentei tudo, mas Senhor, eu não consigo, eu preciso do seu perdão. A confissão não é privilégio somente do primeiro momento da vida cristã. É possível, sim, que carregados de culpa, cristãos vivam infelizes, amargurados, apertados em si mesmos, como Davi. Escondi os meus pecados e o meu corpo definhava de tanto gemer. É possível, sim, cristão viver à margem da bênção do perdão, vivendo o passado, aprisionando o presente, sem deixar que o Senhor perdoe. É preciso que nós digamos, irmãos, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Vamos juntos dizer? Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E ele faz o quê? E tu me perdoaste. Que coisa maravilhosa. Davi pediu perdão? Davi pediu perdão? Davi confessou. Senhor, eu estou profundamente arrependido. E o que Deus fez? Ele perdoou. Ele perdoou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos ama de tal maneira, que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, alegria eterna. É possível, sim, ser cristão e viver carregado de culpa, se você não colocar os teus pecados confessados aos pés de Deus, para que Ele, por conta dele, te perdoe. Porque você não vai fazer absolutamente nada para ser perdoado. Porque não tem o que fazer. Não dá para voltar o relógio. Mas dá para confessar. E se confessar, perdoa. E se perdoar, enche de alegria. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Aqueles a quem o Senhor não atribui culpa e aqueles em quem não há hipocrisia,
Não são aqueles que não merecem ser, que não cometeram falhas. Não são aqueles que nunca erraram, mas são aqueles que confessaram. São aqueles que confessaram. Portanto, todos que são fiéis, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Irmãos, eu acho que a vida cristã deve ser vivida com profunda alegria, com profundo sorriso no rosto, com o coração alegre. Mas para isso nós temos que nos confessar a Deus. Temos que dizer para Ele: Senhor, aquele dia, Senhor, aquela hora, Senhor, aquela noite, aquela manhã, Senhor, eu te confesso que eu errei. Eu te confesso que eu falhei. Eu te confesso que não dava para mim, Senhor, que eu tentei de tudo para reparar, mas não tem jeito, Senhor. Eu te confesso os meus pecados. E eu quero, Senhor, ser perdoado, assim como Davi foi. E eu quero ser alegre novamente. Não quero mais fugir dessa história, mas quero que essa história seja uma história de vitória tua na minha vida. Todos que são fiéis, orem enquanto podes ser encontrado. Vamos orar agora, irmãos. É hora de transformar a culpa em liberdade. É hora de transformar o gemido em alegria. É hora de confessar. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. É hora de confessar. É hora de transformar o gemido da noite em alegria de coração, em sorriso no rosto, em felicidade. É hora de dizer ao Senhor: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado, porque a minha culpa desapareceu, sumiu. O sangue de Cristo a removeu do meu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença confessamos os nossos pecados. Na Tua presença reconhecemos os nossos pecados. Não vamos mais esconder, Senhor. Ó Deus eterno, confessamos a Ti porque em nós mesmos não temos mais forças para corrigir. Confessamos a Ti, ó Deus, porque cremos no Teu amor e no Teu perdão. Confessamos a Ti porque o Senhor nos perdoa e agora nós Te pedimos que retire dos nossos corações o peso da culpa e coloque, ó Deus eterno, a alegria do perdão. Queremos, ó Deus, ter as nossas vidas transformadas por aquilo que está registrado no versículo 1 e 2. Felizes, alegres, contentes somos, porque o Senhor apagou as nossas transgressões, porque o Senhor transformou a nossa vida e nos libertou daquilo que nos apertava. Ó Deus, muito obrigado. No nome santo de Jesus. Amém.